Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, tanto para quem está no nível mais avançado, mas o nosso objetivo é realmente te ajudar com cenários práticos sobre certificações, sobre projetos reais de banco de dados Oracle. E dessa vez eu vou trazer uma pergunta, uma dúvida que chegou aqui no canal do YouTube, tá? Sobre uma questão realmente sobre se tem algum vídeo que explica como descobrir o tamanho atual de uma base de dados Oracle. Tá? Eu acho que essa é uma dúvida para quem realmente não tem os conceitos ali da arquitetura, que eu acho que vale a pena a gente poder realmente falar um pouco sobre esse tema, de como que você descobre realmente o tamanho atual de um banco de dados Oracle. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender os elementos realmente da arquitetura do banco de dados. Tá? Então, nós temos dois elementos básicos, que são a instância, que são a alocação de memória, mais os processos backgrounds, e nós temos o database, que é um conjunto de arquivos localizados em disco, beleza? E aí, quando a gente fala do nosso banco de dados, nós temos vários componentes que eles consomem recursos realmente de espaço no nosso servidor de banco de dados. E esses são pontos importantes para a gente poder verificar, tá? Uma coisa que normalmente a gente identifica, né? Quando você tem vários bancos, como identificar o tamanho de cada um deles, né? É altamente recomendado que você utilize o OMF, que é o Oracle Managed Files, que isso facilita até um pouquinho nessa conta, tá? De você realmente identificar ali os diretórios e as pastas onde estão armazenados o nosso banco de dados, tá? Então, a primeira recomendação quando se fala de banco de dados é importante que você verificar se o OMF está habilitado ou não, porque se tiver com o OMF habilitado, normalmente ele vai estar em alguns diretórios específicos que foram pré-configurados, onde o Oracle cria uma estrutura de pastas para poder organizar realmente os arquivos do banco de dados, beleza? Mas o que a gente tem que entender? Quando a gente está falando do banco de dados Oracle, nós temos basicamente alguns elementos que vão consumir espaço, tá? Alguns menos espaço e outros mais, tá? Mas é importante que a gente entenda. Nós vamos ter o control file, que é um arquivo de controle onde ele vai estar armazenado os metadados ali relacionados a backup, relacionados às localizações dos data files do nosso banco de dados, informações internas também do nosso banco, tá? Esse arquivo normalmente ele não cresce muito, mas é um arquivo que é importante que você entenda que ele faz parte realmente dessa conta do database. Outro arquivo que nós temos são os redo log files, tá? Que são os arquivos de redo logs, tá? Onde tudo que está acontecendo dentro do banco de dados, sejam transações, DMLs ou DDLs, né? Normalmente você tem também essa questão de estar escrevendo nesse arquivo de redo, beleza? E esses são caras importantes. Dependendo do seu banco de dados, você pode ter muitos grupos de redus, muitos arquivos, e muitas vezes eles podem também estar bem grandes, tá? Dependendo do número de transações que você transaciona realmente no seu banco de dados, beleza? Mas o principal, quando se fala realmente do tamanho do banco de dados, são os data files, que são representações aí, basicamente, no sistema operacional, né, ou no ASM, que estão relacionados a table spaces, tá? Então, essa é a maior conta que você precisa fazer. E aí nós temos também uma observação hoje, né, que seria a respeito aí da arquitetura multitenant. Cara, quando se tem arquitetura multitenant, é importante que você esteja na raiz, no root, para você verificar, ter aquela visão geral de todos os PDBs, tá? Então, por exemplo, você pode ver o tamanho, por exemplo, só de um pluggable database, tá? Só de um PDB específico e os seus data files, por exemplo. Ou você pode ver realmente do container como um todo, tá? De pegar realmente o tamanho da raiz e de todos os PDBs que incluem naquele banco, tá? Daquela instância em si, tá? Então, esses são alguns conceitos importantes. Para quem é aluno da DBOCM, nós temos um script, tá? Nós adicionamos recentemente lá um módulo de scripts para você que faz parte do Bootcamp de administração, para você que faz parte do Oracle Database do Básico Avançado, para quem faz parte da comunidade DBOCM e quem faz parte do DBOCM Club, o script basicamente que faz essa conta aí de verificar os data files, de verificar os redus, de verificar todos esses arquivos e fazer essa soma, tá? Então, existem algumas tabelas internas do dicionário de dados, né, algumas VDollars, tá? Onde você consegue realmente consultar essas informações para conseguir extrair realmente a informação de qual que é o tamanho do seu banco de dados. Mas eu acho que o primeiro é você entender realmente, seu banco de dados, ele está utilizando arquitetura multitenant ou não? Essa é uma informação muito relevante. Você quer entender o tamanho só de um PDB específico que você tem acesso ou de todos
os PDBs que consistem daquele container database, daquela instância em si. Então, esses são pontos importantes que você realmente deve verificar antes de fazer qualquer tipo de conta, tá? E aí, em cima disso, você vai realmente ter acesso a várias views lá do dicionário de dados para poder ver. Outra coisa importante, o tamanho das suas temp files, tá? As temp files são arquivos importantíssimos que você deve verificar também quando o assunto é verificar o tamanho do seu banco de dados. Muitas vezes você pode ter alguma temp muito grande, isso pode consumir espaço no sistema profissional, tá? Lembrando que dentro das table space você vai ter um espaço alocado e um espaço utilizado, tá? Então, se você quer verificar realmente o tamanho que o seu banco de dados consome muitas vezes lá no sistema operacional, lá nos file systems, lá no ASM, nos discos diretamente, você vai verificar o tamanho alocado, tá? E muitas vezes a gente sabe que dentro do banco de dados nós temos algumas limitações do que foi alocado, mas do que realmente está sendo utilizado pelos segmentos, tá? Então esses são pontos importantes. Lembrando, pessoal, a gente tem que fazer realmente a conta de todos os data files que tem no nosso banco de dados, tá? Então, inclusive da System, da Sysalx, das table spaces que foram criadas especificamente para aplicação, etc. Então, esses são pontos importantes. Então, não esqueça realmente de entender muito bem todos os conceitos da arquitetura do Oracle Database quando você for entender qual que é o tamanho atual de um banco de dados Oracle. Você está utilizando multi-tenant ou não? Você realmente está falando aí de várias instâncias ou de uma instância só? Ele está em file system ou está em ASM? E muitas vezes não entender esses conceitos, não ter essa base que gera uma confusão. Então é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Realmente fixem bem esses conceitos, que os conceitos são importantíssimos para que você realmente consiga tirar esses dados, essas informações, beleza? Então, existem alguns cenários possíveis, tá? Para quem é aluno, tem um script lá, realmente fazendo essa conta, esse cálculo, tá? Mas a grande parte do seu banco de dados vai estar realmente na soma dos data files, que podem ser as table spaces permanentes e as table spaces temporárias, tá? Então, essa é a maior conta que existe. Control file vai ser um arquivo muito pequeno. Redo vai ser um arquivo também normalmente bem menor do que comparado ao tamanho do banco, mas dependendo do tamanho do seu banco, eles também podem crescer. Então, é importante que você também inclua esses caras na conta, mas você tem que pensar realmente que, de um modo geral, existem vários conceitos, inclusive se está utilizando o MF ou não, para você conseguir fazer esse cálculo do seu banco de dados, beleza? Espero que possa ter ajudado. Se você não entende esses conceitos, cara, verifica aqui no canal do DBLCM, nós estamos feito vários podcasts falando sobre esses conceitos, sobre control file, sobre data file, sobre muitas dúvidas práticas e conceituais, sobre arquitetura multitenant, que também é fundamental, para que você realmente consiga entender esses conceitos e muitas vezes essa falta de conceitual dessa base, muitas vezes pode gerar esse tipo de dúvida de onde você pode consultar essas informações. Então, muitas vezes, dependendo de como está organizado, você pode até olhar no sistema operacional, se estiver utilizando a MF, é bem fácil de você ver isso. Se você quiser olhar por dentro do banco de dados, você pode utilizar várias views do dicionário de dados para você realmente consultar essas informações de qual é o tamanho atual do seu banco de dados, beleza? Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Se você está gostando, cara, fique ligado que essa experiência também está disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, fique ligado que toda semana está saindo vídeos novos aqui no canal da DBLCM. Se você está curtindo, deixe sua dúvida aqui embaixo, se inscreva no canal, habilite as notificações, que além desses conteúdos que nós estamos liberando diariamente, ainda está rolando vários workshops, masterclass, eventos realmente exclusivos para poder te levar para o próximo nível, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!